Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Sou feliz pelo privilégio de poder trazer a poderosa palavra de Deus para os nossos corações. Quantos já sentiram a presença do Senhor? Diga glória a Deus. Agora dá para interagir, né, pastor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, para mim é um motivo de alegria rever os irmãos, adorar a Deus com os irmãos. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Um texto bastante conhecido. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Se você achou, glorifique ao nome do Senhor. A epígrafe do texto vai dizer: o advento e o poder do Messias. Ou em outras traduções, um menino nos nasceu. Amém? Verso de número 1 diz: aos que estavam aflitos, porém, não haverá mais obscuridade ou trevas. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos, a enobreceu ou a honrou junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, ou em outras traduções, a Galileia das nações. Verso de número 2 nos diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Você vai comigo lá no verso 6 que nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado ou a autoridade está sobre os seus ombros, e ele será chamado o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém, irmãos? Eu quero ministrar aos nossos corações baseado em um tema. Ele veio para os desprezados, nasceu pelos desprezados, morreu pelos desprezados, mas ressuscitou por amor aos desprezados. Amém, irmãos? Eu estava meditando neste capítulo de Isaías, e o Senhor já tem confirmado a mensagem desde o início da oração do pastor, quando o pastor orando falou: o mestre da Galileia. E foi justamente a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, e vai nos dar diretrizes, que quem morava na Galileia não era bem visto, que quem residia ou habitava ali nas regiões da Galileia não era bem tratado, não era bem tido como autoestima, pastora. Quando alguém via
um morador da Galileia, ou alguém que era provindo da Galileia, logo lhe desprezava. Os moradores da Galileia tinham suas características próprias. Eram distintos e eram diferenciados, mesmo antes de abrirem suas bocas. Somente na sua conduta. Trazendo para os nossos dias, o povo galileu é como se fosse um povo ao zero da esquerda, um povo totalmente desprezado, um povo totalmente sem valor diante da sociedade. A Bíblia nos diz que essa região da Galileia, Joel Abdala, era uma região desprezada pelos os próprios judeus. Os judeus não tinham em autoestima quem vinha da Galileia. E o que eu acho interessante, meus irmãos, que Jesus veio em forma de homem e não foi se assentar nos palácios. Jesus veio em forma de homem, pastor, e não foi ficar ali em Betânia, região mais nobre, Joel. Ele não foi chegar ali e ficar logo em Jerusalém, no templo, junto com os rabinos, não. E isso causou um nó na cabeça dos próprios fariseus. Isso causou um nó na cabeça até mesmo do inferno. Pelo que os 3 reis magos, eles já vão direto, logo em Jerusalém, na Judeia. Perguntam para Herodes onde é nascido o rei dos judeus. Porque eles pensavam que o rei dos judeus teria nascido em Jerusalém. Ninguém imaginava que viria lá da Galileia. Oh, glória a Deus. Os próprios discípulos de Jesus, no início da sua caminhada, da sua trajetória, Jesus sai na Galileia chamando Pedro, chamando João. Jesus sai chamando a Tiago, mas ele encontra um homem chamado Filipe e diz: Filipe, vem e segue-me. E Filipe, cumprindo aquele chamado de Jesus, vai chamar um homem chamado Natanael, seu parente, em outras traduções, Bartolomeu, Cleiton. E Bartolomeu olha para Filipe e diz o seguinte: porventura veria algo de bom da Galileia? Filipe olha para ele e diz: vem e vê. Quando Natanael chega na presença de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: eis aqui um verdadeiro judeu, sem mancha, sem noda. Natanael olha para ele e diz: porventura me conheces? Jesus olha para ele, o Galileu, e diz: antes de Filipe falar contigo, te vi debaixo da figueira. Ele olha para as tuas e diz: és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque na tua situação de desprezo, na tua situação que ninguém dá nada, que ninguém acredita, que ninguém valoriza, Deus vai fazer coisas boas a partir de hoje na tua vida, se você crer. Porque vai vir coisas boas no momento do desprezo, vai vir novidade de vida no momento da tua tribulação. Oh, glória a Deus. Quando nós vamos estudar um pouco sobre a Galileia, até o rei Salomão não tinha aquela região da Galileia como uma região proveitosa. Pelo trabalho de Irão, rei de Tiro, ele diz: eis que eu te pago com cidades. E Irão diz: onde ficam essas cidades? Mais para o norte. E quando Irão chega naquelas cidades da Galileia, Irão despreza. Se você for pegar 1 Reis, vai estar dizendo:
Irão despreza aquela cidade, pelo que Irão chama a cidade de terra de Cabu, ou terra seca, terra que não tem proveito, terra de areia. E muitas culturas do povo de Deus antigo, do povo de Israel, a região da Galileia era uma região de detrito, porque era uma região fétida, uma região marcada por pesca, Max. Os moradores da Galileia cheiravam a peixe. De longe se sentia o cheiro do morador da Galileia. E foi aí que Jesus resolveu ser criado. Oh, aleluia. Nasceu em Belém, fugiu para o Egito, mas voltou para Nazaré e foi criado em Nazaré da Galileia. Praticamente 90% do ministério de Jesus foi nas regiões da Galileia. Quem não se lembra, Joel, do cego à beira do caminho, região da Galileia? Quem não se lembra, pastora, do filho da viúva de Naim, região da Galileia? A pesca maravilhosa no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades. Jesus desceu e não quis glória. Foi até a 400 metros abaixo do mar, onde ninguém queria estar, onde ninguém acreditava. Oh, glória a Deus. Mas Jesus cresceu ali. E olha só o que é que o verso de número 1 diz. Olha, a região estava aflita, obscura, humilhada, terra de Zebulon e terra de Naphtali. Mas nos últimos dias, olha o que é que o texto diz: o Senhor a enobreceu, o Senhor a deu honra. Povo da Galileia, povo dos gentios. Sabe por que vai ter honra na minha vida e na tua vida, irmãos? Mesmo com tanto desprezo, mesmo com tantas humilhações, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Oh, alavai samanagasebe caiaçou. Sabe por que vai ter reviravolta na tua vida? Sabe por que vai ter virada? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, a posteridade, ou seja, o principado estava nos seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A honra vai vir na nossa vida, porque Jesus nasceu no meu coração, Jesus nasceu no teu coração. E deixa eu te dar um recado: Ele está vivo. Oh glória, oh glória, oh glória. Se Ele está vivo no teu coração, irmão, pode estar obscuro no momento, mas vai raiar a luz. Se Ele está vivo no teu coração, irmão, pode estar difícil, mas Ele vai entrar com a solução. Oh, glória a Deus. Se nós pararmos para analisar, Jesus sobe ao monte, pastor, lá na Galileia, e Ele vai orar para que Deus venha lhe dar a direção de quais discípulos eles venham escolher, que Ele viesse escolher. E Ele sai escolhendo Mateus, sai escolhendo Tiago, Lucas não, sai escolhendo Simão, Pedro. E a Bíblia nos diz que Ele escolhe por último um homem chamado Judas Iscariotes. O único discípulo dos 12 que não era galileu era Judas. Era provindo da cidade de Queríades. Homens de nariz empinado, homens inteligentes, homens hábeis na contabilidade, homens de respeito,
O único discípulo que Jesus escolheu, que não veio da Galileia, que não tinha o costume de ser desprezado, foi Judas. Sabe por quê? Galileu tem um princípio. Galileu não trai. O pastor já foi no Israel, já sabe. O povo galileu tem um princípio: não trai. Nega no momento, mas não trai. E é humilde o suficiente para se arrepender. Tem Galileu aqui nesta noite? Oh, glória. Jesus veio por você, irmão. Jesus veio por você, irmã. Ele veio para o povo que não trai. Galileu não trai. Está difícil, mas Galileu não trai. Está dificultoso, mas Galileu não trai. O único que traiu foi quem? Judas Iscariotes. Era Galileu? Não. Olha só, e Galileu tinha o seu próprio jeito. Ninguém conseguia esconder a sua origem da Galileia, irmão Djalma. Pelo que quando Jesus é preso, lá vai Pedro, procurando saber onde estava Jesus, para onde iriam levar Jesus. E o texto vai estar dizendo lá em Mateus, capítulo de número 26. Prendendo Jesus, o Galileu, Pedro seguia de longe. Chegam para Pedro e diz: tu és um dos dele, porque és homem galileu. Eu nem o conheço. Logo depois, tu é um do dele, porque tu anda que nem eles. Tu anda que nem Galileu. Já disse, mulher, não o conheço. Terceira vez. Realmente tu estava com eles, porque a tua fala te entrega. És Galileu. Quantos já passaram aqui pela experiência? Você é crente? Tem jeito de crente. Fala como crente. Anda como crente. Oh, aleluia. Coisa boa é você ser reconhecido como crente, irmão. Eu trabalho num setor de 400 pessoas perto do meu lado. Eu sentei perto de um jovem que tinha uma foto meio indecente no celular dele. Ele olhou para mim e disse: desculpa, porque você é crente. Sem eu precisar falar nada. Galileu não precisa abrir muita boca para dizer que é Galileu. Você não precisa mostrar para A e para B que é crente. A tua conduta revela quem você é. Oh, glória. Ele veio para os galileus. Ele veio para os desprezados. Viveu para os desprezados. Morreu pelos desprezados. Ressuscitou pelo amor aos desprezados. Tanto é que o pastor já falou aqui. O interesse de Jesus tanto pelos galileus é que quando ele ressuscita, pastor, ele encontra a Maria Betânia, vai lá chorando no túmulo, né? Ele diz: mulher, avisa para os meus discípulos que eu estou indo. Fala para eles que eu estou indo de encontro a eles aonde? Na Galileia. Jesus apareceu para os discípulos aonde? Na Galileia. Depois de ressuscitar. Aí lá está Pedro, os discípulos de volta à velha rotina da Galileia, Max. Escama de peixe para cá, peixe para o outro lado. Fedendo a peixe. As irmãs aqui, se for que nem a pastora Aline lá em casa, sabe? Peixe só vindo já assado. Se for para cozinhar lá em casa, menino. Mas vamos lá. Lá está o discípulo de volta às velhas práticas. Lança a rede de um lado, não pega peixe. Um certo homem já chega lá à beira do mar e diz: ei, pescaram alguma coisa? E eles: ainda não. Joga pelo lado direito. Oh, aleluia. Jesus foi se encontrar com os discípulos na Galileia. Ele poderia ter marcado um encontro em Jerusalém? Poderia.
Ele poderia ter marcado o encontro ali no jardim do Getsêmani, poderia. No lugar da última ceia, poderia. Mas ele marcou o encontro na Galileia. Oh, aleluia. Foi ali que ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, Pedrão. Vamos lá. Jesus passa um tempo aqui na terra, à vista, a testemunha dos olhos de todos ali. Quando ele é levado ao céu, foi aonde o pastor ministrou aqui um pouco. Uma nuvem lhe cobre. Um ser lhe aparecem e os discípulos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo que virte subir, voltará outra vez. Oh, aleluia. Ele não foi se despedir, Max, dos judeus ortodoxos. Ele não foi se despedir dos fariseus. Ele se despediu dos galileus. Olha a honra que ele deu para o povo desprezado. Está sofrendo algum desprezo, irmão? Fica na tua. Jesus, o Galileu, está aqui. Oh, glória a Deus. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Todos reunidos em um mesmo lugar, orando. Aí o que é que acontece, pastor? O Espírito Santo vem, repousa sobre a vida de cada um deles. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 7. Aqueles homens que estavam ali ao redor olham e dizem: não são esses homens galileus? Porque estão falando na nossa língua. Eu tenho ouvido falar em grego. Eu tenho ouvido falar em outro idioma. Eles são galileus. Eles não têm cultura. Mas o Espírito Santo de Deus desceu na vida de quem era desprezado. Oh, glória a Deus. Então não se preocupe, irmãos, porque o corpo que foi dilacerado foi por amor a você. Não se preocupe, porque a gota que foi derramada de sangue foi por você. O homem não pode te dar valor, mas ele te deu valor. O homem não pode te dar o respeito, mas ele, além do respeito, deu a vida por você. Aos que estavam aflitos, porém não haverá mais obscuridade. Oh, aleluia. No passado de humilhação, na terra de Zebulon e na terra de Naftali. O que eu fiquei interessante, porque os próprios fariseus entraram em contradição sem estudo, pastor. Porque eles disseram para Nicodemos, chegaram, estavam tramando a morte de Jesus. Se levanta um homem também fariseu e diz: irmãos, não é de costume da nossa religião, não é de praxe de nós condenarmos a morte sem antes ouvir a vítima ou ouvir o acusado. Olham para Nicodemos e diz: és tu porventura também Galileu? Porventura vem alguma coisa, algum profeta da Galileia? E eram homens estudados, Djalma. Eram homens mestres da lei. Sendo que quando nós vamos ler o livro de Jonas, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, vai estar dizendo que Jonas é nascido e é de origem de uma cidade chamada de Gat-Efé. E onde fica localizada? Nas terras de Zebulon. As terras de Zebulon ficam onde? Nas regiões da Galileia. Ninguém entende a tua história. Ninguém entende o que você passa. Ninguém entende o que você vive. Mas é nesse momento que Deus está trabalhando. Deus trabalha antes da glória, antes da fama que há de vir sobre a tua vida. Ele já está trabalhando. Eu me orgulho de dizer quantas vezes já usei sapato furado. Era um galileu desprezado, mas ele ama. Ele tem projeto, ele tem promessa, ele tem obra para ser realizada. E as palavras que ele tem e foi lançada na tua vida como
Oh, glória a Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso. Você vai poder olhar e vai dizer: é maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Certa vez perguntaram para minha esposa: você passaria tudo de novo? Passaria. Você enfrentaria tudo de novo? Enfrentaria. Porque as lutas, quando elas são conquistadas com vitórias, se torna maravilhoso o fato de você ter lutado, foi ferido, não desistiu e saiu vencendo. Não existe nada mais de maravilhoso nisto, irmão, do que você enfrentar uma batalha e sair vitorioso nela. Não existe nada mais gratificante de você nadar e chegar assim do outro lado, não morrer afogado. É maravilhoso. E Ele é maravilhoso. Conselheiro. Quando fala de conselho, fala de direção, um norte, um rumo. Oh, aleluia. Deus sorte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E eu fico maravilhado porque a Galileia fica onde, pastor? No norte de Israel, né? É nordestino. Deus tem projeto, Deus tem um norte na tua vida. Deus tem uma direção. Não sai porque o Galileu está aqui. Não sai porque o Galileu está aqui. Repete para o teu irmão: não sai porque o Galileu está aqui. Não sai porque o Galileu está aqui. Tem um norte, tem um rumo, tem uma direção, tem conquista para a tua vida. As palmas exalte ao nome do Senhor Jesus.